Olha lá, Botinha. E aí? Uma boa novidade palmeirense aí, hein? Qual? Zé Rafael, né? Boa. Zé Rafael treinou anormalmente, né? Aí pode ser novidade no jogo contra o Botafogo de São Paulo, né? E participou do treino inteiro, tá bem, né? Então vamos lá, porque o Abel vai poupar muitos jogadores. Vamos ver se ele vai poupar o Veiga, né? O Veiga que tá pedindo socorro, né? Pelo amor de Deus, me deixa descansar. Apesar dele ter dado a entrevista falando que o Abel que sabe tudo, e o Abel ter falado que ele que lê como é que o corpo do cara tá também, né? Que ele sente. Mas vamos ver se o Veiga descansa, né? Putz. Ele falou na entrevista. Isso é você que lê o corpo das pessoas. Confusão é essa? Você que vê sinais É estranhos. você que vê o corpo e fala, isso aí é bom. Você é uma Não, isso é radiografia do verdade. corpo das pessoas. Não, mas ele fala que ele você. lê também a postura do jogador, o corpo do jogador, porque ele com sabe. certeza. Que ele sente que o jogador pode dar, ou pode dar mais. Mas qual Pode jogador fazer- você acha que pode dar mais, ô Monte? Ai, tem alguns que... É, melhor não falar. Então, o Zé Rafael deve ser novidade aí. E vamos aguardar que vai ser bem mistão, né, ô Bentão? Ah, vai. Amanhã vai em casa, né, contra o Botafogo. Acho que nós enfrentamos ele, né, Dodô, pelo Campeonato Paulista. O time é meio roscofosco, né, como dizem. Meia boca. É da Série B, né? Eu nem Série lembro B. quanto foi esse jogo, juro por Deus. Não lembro. Acho que foi Como era 2x0, esse, né? não? Acho que foi 1 ou Não lembro. 2x0, É, e exatamente. cheio de reserva ainda. E também jogou, acho que foi um dos jogos que a gente também entrou com uma equipe alternativa. Vamos ter que ir com a equipe alternativa amanhã, porque você viu a tabela de maio aí? Que pedreira? É, paulada, né? É, então não tem Copa do jeito. Brasil, Libertadores, Brasileirão. É, e domingo tem o Cuiabá lá, querendo ou não, depois do esporro aí que o presidente deu lá no Você viu o que em ele todo disse, mundo. velho? É, os caras Então- vão dar a vida. É, vai ser lá no estádio deles novamente, então... Lá no Cuiabão. É, mas acho que amanhã deve ir, Mas, ô, você Bento. falou mesmo, vai ter essa mescla aí. Fala aí, mano. Mas pra quem não viu, cara, eu acho que é até legal as pessoas buscarem na internet a declaração do presidente do Cuiabá. Sim. Inclusive dando uma porrada no Daverson, falando que o Daverson tem contrato até o meio do ano e que ele tá forçando a barra pra ir embora, que quer sair e que o Cuiabá investiu nele e ele não vai sair na força, e que ele tem contrato com o Cuiabá e tem que cumprir o contrato, enfim. Inclusive falando a respeito, Domênico Gato, quando eu falo muitas vezes aqui que jogador é fresco, que jogador aí fica dando chiliquinho porque não quer jogar e tudo mais, ele falou: o meu cortador de grama que acorda às 6 horas da manhã para ir preparar o campo desses caras, esse cara tá motivado. E é um cara que tá fazendo trabalho braçal, Domênico. É um cara que tá ali realmente matando um leão por dia. E, porra, imagina a condição do cara, quantas condições ele deve pegar pra chegar no horário, pra poder cuidar do campo e fazer tudo, e não ganhar, sei lá, um décimo. Um décimo? Tô sendo bondoso. Infinitamente Tô o sendo salário é menor. É 1%, Exato. deve ser. Então é uma parada, gente. Então é uma parada que, pro jogador de futebol, Domênico, que hoje reclama de, eu tô cansado, jogar 2 vezes por semana é desumano. Gente, esses malucos que jogam em clube grande, eu não tô falando de jogador que tá na Série D, não. Porque esses aí também tem uma vida de coitado. E eu duvido que reclamem, Domênico, que jogam 2 vezes por semana. Dão graças a Deus por estarem jogando 2 vezes por semana, porque eles têm um emprego. Agora, jogador de clube grande, que joga em Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, e dormem nos melhores hotéis, têm os melhores carros, ganham bem pra isso. Cara, é uma frescura, velho. Mas uma frescura. Porque eu tô cansado. Porque é desumano. Desumano é acordar cedo e pegar 3, 4 condições pra chegar no trabalho. Concordo. Mano, E aí os tá caras ficam assim, o mano, ele quer ser demagogo, quer fazer aí o gosto da galera. Mas eu Não é, concordo, gente. hein? Não é. Porque, cara, na boa, imagina um salário, por exemplo, Domênico, de um motoboy, de um pedreiro, sei lá, de um carteiro, de quem quer que seja, comparado com um jogador de futebol. Só E tem uma esses coisa. caras que ralam pra cacete, se esses caras dão esses chiliques, porque eu tô trabalhando no sol. Eu discordo. Não tem ninguém do lado do carteiro falando, vai, entrega todas as cartas agora em 30 Mas esse é o segundos." ônus. Mas Esse é o ônus. Ô, Sombra, o cara quando decidiu ser jogador de futebol... Mas peraí, ninguém enganou o cara. O cara quando decidiu, quando ele foi fazer a peneira no clube que ele queria e que ele passou, ele sabia que esse era o ônus da profissão. Jogador de futebol, ele é condecorado pela torcida ou crucificado de acordo com o rendimento do time. Ninguém enganou o cara. mas, ele sabia olha, disso. Então Resolveu as se contusões que profissionalizar. acontecem por de carga muscular excessiva, por desempenho excessivo, elas são o quê? Uma ilusão de ótica? Então, mas por exemplo, ô Sombra, vamos lá, na década de 90, que era normal,
ô Domênico, o cara terminar o treino e ficar batendo falta lá, como o Djalminha fazia, o Marcelinho Carioca fazia, o Rivaldo fazia. Hoje eles não podem, porque chega o fisiologista, olha, o seu CK tá muito alto. Na década de 90 ninguém se A machucava. carga era diferente, Olha mano, lá, de treino. Mas É que nesse caso, pique foi de outro jogo, vocês estão assunto que loucos. foi, Olha lá, São Paulo e Palmeiras, chegou lá nos 40 do segundo tempo, Já tavam 35 do caídos. segundo tempo. Os dois times estavam ali esgoelados. Você viu, o Muricy falou que ele entrou no intervalo. A marcação, e o Muricy, não é, Falou como você depois, sabe, hein? o Muricy, ele não é lacrador, o Muricy não é do mimimi, o Muricy não é um monte de coisa. não. Depois vê o que ele fala. É. a Agora, respeito mas do o São Paulo. Muricy- O que ele falou do Cuiabá, mano, o presidente, É. ele não assim, ele não falou exatamente, ele falou específico mais do jogo, porque tomou um baile em casa. Foi isso que ele tava querendo dizer. Que ele sentiu os caras sem vontade da motivação. Eu acho que esse lance aí que o Sombra você tá falando são duas coisas diferentes. O desgaste é uma coisa e É que o eu coloquei cara tudo entrar no balaio, corpo- viu, Bento? Não, sim, mas eu acho que ali, eu acho que naquele caso entrou mais por isso. eu acho, Pelos mano, caras entrar com o corpo mole contra assim, o Galo. eu acho que a cobrança, ela é proporcional ao salário quando você fala, o jogador sabe que é só passar por isso. E até por isso que ele é tão bem remunerado, porque tem vezes que esse cara, como o Sombra falou, o cara não consegue sair com a família, o cara é cobrado, o cara... Eu acho que é proporcional, Não, às eu não vezes, tô o que falando da ganha. cobrança na rua, tô falando da cobrança Também física. do jogo. Isso, cobrança física, cobrança em todos os Eu aspectos. só vou colocar como exemplo aqui Não. também, Portuga, a Sim. declaração do Jorge Jesus. Vocês lembram muito bem, né? Lembro. Jorge Jesus, quando era técnico Lembro. do Flamengo, Lembro. que ele pegou e falou: eu jogo na quarta, meu descanso é na quinta. Eu jogo no domingo, meu descanso é na segunda. E, mano, Quando eu puder colocar meu time titular, eu vou colocar sempre. E, E, meu mano, time não vai sentar em resultado. ele acabou Fez de o segundo, ganhar. busca o terceiro. Ele acabou de ganhar a vaga pra Copa do Rei lá contra o Al Ittihad, jogou o tempo todo, mais de um tempo e meio com um a menos, e ele pedia pros caras até o fim correndo. Qual Agora, quando Fala, campeonato que é? Dodô. Qual que é o campeonato? a Copa, o Ittihad contra o Al Hilal, é o maior clássico dele. Ah, sei, entendi. Ah, É o só pra Emiradão. falar pro Esse Botafogo, campeonato é um dos Dodô. mais difíceis É o do planeta. Emiradão. Mas pra Emiradão. eles Ué, mas ele jogou aqui no Brasil. ele jogou usou aqui a no... mesma tática. Ó, só o Botafogo, seu Bento, uma informação, vocês vão reencontrar o bravo Leandro Banana, que jogou no Ah, não, Palmeiras. ele já tava. É o no jogo. centroavante do Botafogo. Ô, É, Dodô, o Leandro Botafogo- Pereira, né? E o Fala. Botafogo empatou as duas na Série B. Tá? completar aqui informações do porco. Você falou, Timotinha, do avião que tá de volta. Sim, né? da tia Leila. O Aeropinga tá de Voltou volta. ontem e o Eu- meni- Reformado. Acharam a peça? Acharam. ficou lá muito tempo lá. Teve que Não esperar. desmanche na Vila Maria. Não, Eu vou teve até- que esperar chegar pela internet da China. Eu vou até ligar pro Lito lá pra ver se tá tudo certo. E o- Lito, é e o- confiável e mesmo. o- né? e só pra Grande Lito. só pra registrar, porque hoje é a data, É. o Abel falou que a inspiração dele é o Ayrton Senna. né? Depois Ele fez postou, ele depois postou. um vídeo Homenagem, bonito lá. É engraçado, né? Porque ele era muito pequeno, né? O Abel tem 40 e quanto, Domênico? 44, 45, o Abel? Puxa, não sei. O Abel, não sei. Não sei Ele a era idade bem dele. pequeno, 14 quando, anos. uns 13, 14 anos, quando... Mas a com idade, 13, 14 já dá pra acompanhar sim, já, né? Não, dá, velho. Sim. Não sei. Mas assim, o cara morava em Portugal, tal, ele tem essa conexão. Ah, mas lá tinha televisão, viu? Sim. Não zoa não, Portugal Eu tô tinha falando televisão. outra coisa, tô falando o cara ter essa inspiração de um cara que nem era do Mas, país ô, dele. seu Bento, eu vou falar Não uma tem coisa um pra você, português né? lá, um É, José é, Manuel? Não, teve não tem. nenhum O Zé lá, Manuel Sombra? Fangio é argentino. Então, fala Mas, aí, ó, Dodô. aqui, ó. Não, o Senna é uma coisa assim incrível, né? Uma coisa fora mundial, do comum, né? velho. Isso é- Você vê que, por exemplo, o dia que ele morreu, eu vi uma reportagem hoje que estavam mostrando muitas coisas a respeito do Senna e 3 jornalistas japoneses chorando quando estavam anunciando a morte dele. Então é uma coisa assim que emocionou não só os brasileiros, mas emocionou muita gente no mundo. Não só japoneses, como eu citei agora, portugueses. O Abel deve ter ficado muito triste, porque se a inspiração dele, e no caso de muita gente, é inspiração, porque o Senna era um cara que buscava perfeição, um cara que não desistia, é um cara que brigava sempre para estar numa melhor posição. Eu acho que ele foi inspiração não só na Fórmula 1, mas para muita gente, né? Seja no futebol, seja em qualquer tipo de profissão. Para mim, eu me inspirava muito. Eu me inspiro no cara, sabe? De tentar fazer o melhor da minha carreira, tentar ser o melhor, sem passar por cima de ninguém. Então, acho que é inspiração. É a mensagem e que o é cara isso, mesmo ele passa. sendo a mensagem que ele corintiano, né? Mas passou gostava e deixou dele, esse né? legado, né? Ele deixou esse legado, né? É a O Ayrton mensagem Senna. que passa. Ele era Agora, corintiano, o né? seu Bento, Mesmo sendo amanhã corintiano, ela estaremos... Com a bandeira do Corinthians assim, ó. Lembra? Só para concluir, né? Amanhã, então, estaremos ao vivo, né?
Esse jogo é 9h30, hein, cara? 9h30. Na Nossa. quinta-feira, 9h30. Procura porque eu tava baixa, horário. Dodô. Ó, Procura 21 pra baixo. mil ingressos É, vendidos, então. 21 mil ingressos E vendidos, amanhã- mesmo a diretoria até abaixou os preços, né? Amanhã e Mesmo assim, não... Não, mas eu só não entendi porque 9h30. Juro por Ah, Deus. entendeu? Podia Porque a ser televisão manda. 8, 9. Que é pra televisão, que é Porque a passar. televisão que manda, Domênico. É a briga, Não, velho. não é briga, isso, cara. gente. Mas não é a questão da televisão mudar. A questão que é uma quinta-feira. Geralmente jogo de quinta é 8. Mas Mas eu posso reclamar ou não posso? Isso Mas eu é posso direito reclamar. televisivo. Posso reclamar. Infelizmente. Mas Como se eu tô fosse em quarta, quarta, tava tudo bem? Não, porque quarta geralmente é o jogo da TV, Sombra. Então aí ele tem a novela lá e eles põem depois. Mas amanhã é da aí TV, você só que até TV entende. fechada. Até mas entende. amanhã tem TV também. Só que a TV fechada. Não, mas é fechada, Eu não acho é que aberta. Mas quem paga faz o que quer, viu, Dodô? Você pode sei, reclamar, gente, mas gente, como eles gente, pagam, eles. E só uma notícia pro Gente, Dodô. só rapidinho, eu não tô aqui, eu tô dizendo que eu estou reclamando como o torcedor deve entender isso, essa reclamação, porque acaba tarde, o cara tem que trabalhar no dia seguinte. É só não tem isso. jeito. Se a televisão paga, é outras contas. O cara não pensa. Mas hoje vai nisso. passar o quê cara na que TV? vai no. Hoje vai Hoje passar o não vai Corinthians. Não hoje. vai passar. Não vai, porque o Corinthians é no Prime Não, Video mas hoje. então, ele vai. O Prime, agora na aberta, eu acho que hoje não tem nada, não. Copa Acho do que é o Brasil Flamengo, é deve ser diferente. Flamengo. Não vai passar Vai pra nada. São Paulo? Eu vi hoje uma reportagem enfim. que não vai passar nada na Ó, aberta hoje. Filme vai E só passar. rapidinho, Tá seu Homem-Aranha. Beto, só pra Homem-Aranha. concluir e deixar aqui um grande abraço, porque hoje eu estive lá na Mancha e fiz uma festa pra eles lá, eu toquei das 2 e pouco até as 4h30. E eu saí lá, seu Bento, o carinho que eles têm lá por nós, é uma coisa, todo mundo perguntando de você lá, então eu tenho que te passar esse Ô, abraço, valeu, todo mundo Dodô. queria saber de você rendeu lá. ao funk, hein? Uma coisa Não, pelo contrário. impressionante, Sonzeira. impressionante ali. O que é? Não, só porque falou que você tocou funk, mas pelo contrário. Ele tocou surdo. Eu estava na sua live lá e acompanhei, você tá tocando Racionais, eu vi. Tá Aliás, vendo? eu até falei que eu ia fazer uma homenagem ao que acontecia nas festas do Palmeiras, né? Na época da Chique Show, tudo. Então eu fiz uma seleção. Toquei depois de tudo um pouquinho no final ali e foi tudo certo. Então, assim, sabe, só pra passar o carinho dos torcedores lá, que estavam lá. Boa, valeu, e pediram Dodô. muito a presença de você lá. Próximo eu vou e com te você abraçaram, lá. eu tenho que te passar isso. Mas tá depois bom? É do isso Bento aí, os caras que eles mais devem ter citado lá foi o Sombra, né, Aldomiro? Quem? Não, por incrível que pareça, foi você, Marcão. mano. Mas tem um amigão seu lá que mandou uma foto minha pra te mostrar. Não sei se ele te mandou depois. É o Bira, muito é o amigo Bira. seu. É o Bira, grande Bira. Ele mandou, não mandou? Mandou. Muita gente falando de você, mano. É impressionante também. Pessoal lá da Vila Maria que É um tava lá carinho, também. é um carinho incrível, Esse- mano. Ô, Legal, Sérgio, muito pra bacana. E por coincidência, né, só pra voltar no assunto aqui do Senna, no jogo teve um jogaço nesse dia à tarde, né? Que o Viola fez o gol, saiu fazendo. Não foi esse jogo aí? Não, foi Palmeiras e São Paulo. Foi Palmeiras São Paulo 2. Virado, o Evair fez um golaço. E as no duas último- torcidas no fim- que cantaram Olê Isso, Olê Senna isso. antes do. Qual o jogo era? Foi Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras tava aquele timaço lá, o São Paulo também era um timão, né? E, cara, saiu uma. Foi um jogaço ali, foi 9-4, 3x2, 9x4, e o Evair faz o gol da virada do Eu tava Palmeiras. atrás do gol do Zete. E quando Você tava eu lá, vi Sombra? ele. E sim, tava. E quando eu vi o Evair batendo a falta, eu falei, vai entrar. Entrou. É. Eu vi a bola Tinha fazer a percepção, curva né, e cara? voltar para rumo Aliás, do gol. Ô, Sombra, era a época que tinha torcida, ainda tinha duas, né? Tinha. As Não, duas. as duas torcidas no começo. E Eu lembro que manifestaram eu fui num Palmeiras e São Paulo, eu acho que foi, eu não vou lembrar, foi um 0x0, Sombra, mas também lá no Morumbi, e era meio que tinha duas torcidas, e era muito legal, cara, como era legal duas torcidas, infelizmente isso não vai acontecer, acho que nunca mais, né? Duas torcidas que eu digo, quase que meio a meio, sabe, dividindo o estádio, era um negócio, não é 10%, 5%, não, era meio a meio, dividir, era muito legal, cara, era gritaria de um, gritaria do outro. Isso não volta mais. Não volta. infelizmente. agora, Vai fazer o quê, né? aquele dia em particular, aquele 1º de maio, foi um dia estranho. Todo mundo que viveu aquilo lembra o que tava fazendo, onde tava. E eu tava vendo uma reportagem, aliás, parabenizar, muito bom o trabalho do Cabrini, né, cara? O Cabrini Final é de semana, monstro demais. reportagem Né? que E ele foi o fez, né? primeiro Nossa, ele a é dar, né, a monstro informação, demais. né? O cara é bom no que Você faz. imagina cara. o cara pra passar informação, cara. Que coisa, Não, né? Foda. Ainda mais porque era amigo dele, né? É, Então o fica mais Cabrini, difícil. nossa senhora. velho. O estranho, você lembra o que você fazia naquele momento ou não? Sim, eu estava assistindo em casa quando teve a batida. Porque, ó, todo mundo achava que não tinha acontecido coisa grave, né? Com aquela expectativa. E aí a gente acompanhando, acho que depois entrou aquela musiquinha maldita, né? Do plantão da Globo. E aí eu acho que foi o Cabrini mesmo que veio falar que Entre tinha falecido. todos E os- era difícil de aceitar. Teve E o Sombra. Duro foi ver a corrida até o final. Pro Galvão também deve ter sido
uma coisa, porque ele precisou narrar Ninguém sabia até o que final aquilo. Mas o- E tem que lembrar também, seu Bento, hoje aí que tem que lembrar uma soltou, você viu? paradinha. Entendeu ele? Oi. Eu vi uma reportagem hoje que um médico anestesista Uhum. que atendeu ele falou que ele não morreu pela peça lá, Essa que né? entrou. Ele fala que foi pela Desaceleração. Isso. Desaceleração. Ele falou que Agora- não foi tão forte assim A ruptura na base do crânio. Isso, A isso gente aí. fala muito do Senna e tal, mas a gente tem que lembrar também, como o brasileiro cobra, e o esportista é cobrado, assim como o Sombra falou, naquele começo de ano ele não conseguia ganhar da Benetton, do Schumacher, e as pessoas falavam, nossa, com o melhor carro ele não consegue, ele não vai. Ele vinha sofrendo críticas enormes naquelas 3 primeiras corridas. Inclusive, talvez tenha sido esse o motivo que ele precisou correr. Ele não queria Na correr. verdade, né? Portugal, Ele vinha sofrendo crítica pra caramba. O carro estava mal nascido e ele não conseguia desempenhar. E as pessoas que não são não é isso. especialistas ficavam, como que pode perder com a Williams? As pessoas enchiam o saco Então, dele. na viu? verdade, Muito. na verdade, é que no ano anterior, o ano de 93, né, foi muito ruim, porque ele estava na McLaren e a Williams estava deitando, estava Um dando uma Prost. deitada. Tava deitando, porque tava melhor, tinha tecnologia no carro, né, e os outros não tinham. E quando o Senna assume, né, que ele vai para lá, eles tiram a tecnologia, não podia mais usar. Então teve uma série de mudanças, que aí depois o carro virou um carro comum. Um monstro o carro virou. E o carro começou, os caras que queriam melhorar o carro e começaram a fazer uma série de coisas que resultou no que resultou aí, uma né? pena. Pra mim, a Bobagem que cena, fizeram aí. Uma pra pena. mim, a cena que não sai da minha cabeça é aquela hora que a câmera fica pegando aquela tomada, que eles estão socorrendo ele, o helicóptero, e aí a cabeça dele dá De aquela, lado, assim, eu lembro dá aquela... Aí você fala, puta, acabou, né? Aí- Mas dizem que aquilo aí foi só um espasmo. Ele já tava pra lá de Sei, Bagdá. Vocês claro. chegaram a assistir o final de semana aquele Câmera Record? Foi uma reportagem do Cabrini em relação Sim, aos 30 anos muito da morte. boa. A médica que atendeu ali, que era a chefe dos médicos ali, ela jura até hoje que o Senna ele morreu no hospital. Porque se tivessem falado que ele morreu no autódromo, parar a a corrida seria suspensa. Sim, teria Mas que- falam o mesmo do Ratzenberger. Também, que bateu no sábado. morreu no sábado. Falam a mesma coisa a respeito do Ratzenberger. Né? Pra não suspender o grande prêmio. O Bernier E o Mas, Barrichello na verdade, também teve um acidente Na sexta. feio. Na sexta. É. O Barrichello na sexta, o Ratzenberger no sábado e o Senna no domingo. Dizem, Não, diz mas a lenda o- que o Bernie fala pro irmão do Senna que ele tinha falecido e não podia anunciar pra corrida não separada. Isso. Né? na verdade, Que era o a chefe da Fórmula 1. verdade, a verdade, ô Portuga e meus amigos, é que, na verdade, o que aconteceu? Ele teve morte cerebral no autódromo, só que ele tinha pulsação ainda. E segundo os médicos, quando você ainda tem pulsação, né? Ele tá o vivo. seu corpo tá tentando responder, então ele foi levado, dizem que foi levado à comida por conta disso. É só isso. Mas na verdade ele morreu no autódromo, porque não tinha mais o que ser feito, né? E aí, se para a corrida também, tem muita politicagem nisso aí, né? Ia perder dinheiro, aquela coisa toda. A gente sabe como é que funciona esse porque- tipo de coisa. Eu li aí que tem uma lei lá. Se morre na pista, tem que parar. Tem que parar. É isso mesmo. Agora, RG, uma pergunta. É uma pergunta difícil pra você. Uma pergunta muito difícil. E aí eu quero ver qual é o seu grau de fanatismo. Ayrton Senna. Qual que é a pergunta? Sobre Nelson Piquet, Ayrton Senna. Não, Pelé ou não, Ayrton não, Senna é a não, pergunta. não. Santos Pelé e ou Ayrton Ayrton Senna. Senna? Hoje você vai ter o direito de trazer do céu pra terra um dos dois. Pelé ou Senna? Pelé. Ah, tá sem graça hoje, gente. Mas você deu direito pra ele, quer questionar o direito O dele? Senna viveu menos, cara. Tinha que trazer o Senna. O Senna hoje teria 64, né? O Senna hoje teria 64. Já não tá. O Pelé acho que é 80. Já não ele foi com estaria 80 correndo aí. mais também, né? Não, claro que não. Estaria sendo Mas comentarista. poderia dar umas entrevistas boas, hein, RG? sim. Comentarista, né? Poderia ser Ó, eu não vou dizer não, muita gente deixou de gostar, eu mesmo, eu parei de assistir quando aquilo aconteceu. Mas muita gente teria mais interesse pelo esporte se ele ainda não tivesse acontecido o que aconteceu da forma que aconteceu, né? O cara morreu na sala da casa da gente. O cara fazia, Não dá. pelo menos eu. Sim, Né? E eu muita também. gente levantava, porra, acordava, todo mundo. botava o despertador lá de madrugada. Programa- Eu não sei se programa domingo de vocês, manhã. eu não sei se vocês têm, vocês ainda têm aquele livro que nós ganhamos? Eu tenho. Bom, aquilo é uma coisa Mas do Rubinho maravilhosa. Barrichello vocês não assistiam? Não, porque Não. sempre chegava atrasado. Não, mas, cara, toda a corrida do Rubinho eu fazia questão de assistir pra ver em que volta ele ia quebrar o carro.
Ah, mas Mas olha- esse cara também foi massacrado, Mas tá? foi. Esse cara, a vida dele Foi um poderia bom ter sido. piloto. Ó, se o Senna não tivesse falecido, talvez a carreira dele fosse melhor. Porque ele foi A passado. pressão, né? Foi passado uma coisa que ele não era, Marcão. Assim como E o ele não Massa teve também. culpa. Assim como Ele o não Massa. teve Tiveram que culpa, eleger cara. um novo ídolo, né? E não vai. Difícil, hein, meu? É que nem o Ademir querendo forçar, dizendo que o Rodrigo é raio, babum, babá, blá, 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 blá. Não é. Rodrigo não é raio, cara, não é. Mas, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tava até conversando hoje, Sombra, com alguns internautas nas redes sociais e até pediram pra mim colocar essa gravação, mas é que essa gravação, ela tá numa fita cassete lá, que a gente gravava muita coisa em cassete na época que a gente trabalhava em rádio, né? E eu fiz a temporada inteira de 92 narrando a Fórmula 1. E foi uma temporada muito ruim, porque a Williams estava começando a dominar tudo, né? E a McLaren estava muito ruim. Mas teve uma corrida que eu consegui, graças a Deus eu narrei, uma vitória do Ayrton Senna. E eu, poxa, não esqueço nunca disso. Foi num grande prêmio de Mônaco de 92, em que lá era difícil de passar e o Senna fechou todas as portas lá, não deixava o Nigel Mansell passar ele. de Mônaco, hein? Cara, ali foi uma corrida terrível, porque o Mansell vinha louco pra passar, e o Mansell era meio doidão, né? Por isso que ele era chamado de o Leão, né? Ele era chamado de o Leão das pistas. Eu lembro dessa corrida. Coisa muito louca, cara. E eu consegui narrar, pelo menos uma vitória do Senna eu tenho no meu currículo, hein? Eu narrei uma vitória do Senna, graças a Deus. Vamos ver se eu acho essas fitas aí, vamos ver. Que quebrou o câmbio dele, não foi? Quebrou a segunda, a terceira, chegou tudo. Não, essa daí foi do Não, Brasil. não. Foi no Brasil, foi em Interlagos. E que o Piquet Nove disse que três. isso é mentira. O Piquet fala que é impossível Então, isso. mas o Piquet era um ótimo Piquet, piloto, eu acho que o mas era Piquet mala. tem muita inveja também, né? Mas ô, Domênico, você que ele foi gostava. um grande piloto. Sim. Então, mas ele foi um grande piloto, ele foi tricampeão igual o Senna. Verdade. Porém, a carreira do um foi interrompida, a do outro não. Então, assim, eu acho que se o Senna continuasse, ele ia ganhar mais uns 2, 3 grandes prêmios aí. com Aquele ano ele certeza. ganharia. Com certeza. Aquele ano ele ganharia. E eu vou dizer por que ganharia. Quem ganhou foi o Damon Hill, que era o segundo dele. O Damon Hill, que era pior que o Senna, ele ganhou do Schumacher naquele ano. Mas, então, assim, Dom, aquele grande prêmio, ele ganharia. Aquele grande prêmio, não, desculpa. Em 94, acho que ele seria campeão. E poderia ganhar mais um ou dois, Dom, sei lá. você Não que ganharia gosta- 7. mas- Você que gosta de Fórmula 1 pra caramba, talvez a ultrapassagem mais famosa da história da Fórmula 1 foi o Piquet no Senna. Uma batalha que já, se eu não me engano, no Grande Prêmio do Canadá. Foi uma Foi coisa... 87, acho que foi. Mostraram, uma das... mostraram. E o Piquet acabou ficando com a vantagem na disputa da posição. E o Piquet também era um grande piloto. Falava muita Não, bobagem, o mas... Piquet era foi um grande. Sabe o que piloto. acontece, Grande Portuga? piloto. O grande lance é que o marketing em cima do Ayrton Senna foi muito maior, né? Sim. Então aí acho que causa uma pequena inveja, Mas porque sabe o cara que também... Acho você que acha causa, né? Mas você acha que é o marketing em cima da pessoa ou é a pessoa... Ou porque era melhor? Não, Eu acho que era melhor. É o comportamento É da que uma pessoa. coisa puxa a outra, né? O Senna, o conjunto da obra do Senna, desde como piloto também, e Sombra, como também. pessoa, agregava mais... O Piquet era antipático. O próprio, Ele não gostava o de... próprio Eu Senna, acho, é verdade. O tem razão. próprio Senna, ele diz isso tem matéria ele falando sobre o Piquet. E ele diz, e o pessoal questiona isso. Aí ele diz o seguinte, é que o Piquet morava fora. Você Ele entendeu? era patriota, ele levava a bandeira do o Brasil. Piquet estava sempre lá fora. E ele não, ele era o cara daqui, o povão, né, cara? E pra finalizar o assunto de corrida, RG, você já queimou a largada alguma vez na sua vida? Essa pergunta é pra Mota. né? E o Paulo, que trabalha aqui na rádio, é vizinho, né, em frente, e falou que os carros dele ainda estão lá ainda, naquela casa dele, na Cantareira ali. A casa não existe mais. Nessa reportagem do... Lógico Essa que reportagem... existe, filho. Não, existe. Lógico que existe. Mas pô. aquela que tinha na Tem, Avenida com portão, Nova do Muro? tem. Não, a da Serra da Cantareira. Ah, da Serra. A da Avenida Nova não existe mais. Da Serra da A Cantareira. Adriane É, Galisteu, não ela existe tem um mais. carrinho que o Senna deu pra ela até hoje, cara, acredita? É, não posso falar a marca. Não posso falar a marca, mas quem quiser assistir, depois procura no YouTube aí. Ó,